LCA. Para qualquer atleta, essas 3 letrinhas aí, elas representam um dos maiores medos. É uma lesão que pode literalmente mudar uma carreira. Mas, e se fosse possível criar uma espécie de blindagem para o joelho? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na biomecânica para descobrir como o nosso próprio corpo já tem um protetor natural. E mais importante ainda, como treinar esse protetor para ser de elite. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tanto para atletas quanto para treinadores. E a resposta, olha, não é sobre jogar com medo ou fugir o contato. É sobre ir para a batalha com a preparação certa, construindo uma verdadeira armadura biológica para uma das articulações mais incríveis e ao mesmo tempo vulneráveis do nosso corpo. Pensa na cena, a subida para a cesta, o bloqueio explosivo na rede. A gravidade, ela sempre vence. E é na volta para o chão, na aterrissagem que o perigo mora. A pesquisa é muito clara. Esse instante, que muitas vezes acontece numa perna só, é o palco principal para a lesão do LCA. Nesse momento, a física é simplesmente implacável. Ok, para a gente entender como proteger o joelho, primeiro a gente precisa sacar por que ele é tão vulnerável. A chave está num cabo de guerra silencioso, constante, que acontece dentro da nossa perna a cada salto, a cada pique, a cada mudança de direção. E essa batalha fica bem clara aqui. De um lado, o quadríceps, que é o motorzão da perna, o nosso acelerador. Ele gera uma força absurda. Só que essa força puxa a tíbia, o osso da canela, para frente, o que estressa o LCA. Do outro lado, agindo como uma força de oposição inteligente, a gente tem os isquiotibiales, os músculos de trás da coxa. Eles são os protetores, puxando a tíbia para trás, neutralizando a força do quadríceps e aliviando a tensão no ligamento. O perigo de verdade começa quando o acelerador é muito, mas muito mais potente que o freio. E a ciência dá um nome para esse equilíbrio de poder, a relação isquiotibiais-quadríceps, ou só IQ. Isso aqui é fundamental. A meta não é só ter pernas fortes, é ter pernas equilibradas. Um desequilíbrio aqui, uma relação IQ baixa, é como deixar a porta escancarada para a instabilidade e para a lesão. Então o objetivo de qualquer programa de prevenção inteligente é otimizar essa proporção. Então, vamos jogar os holofotes no nosso herói da história, os isquiotibiais. Eles não servem só para correr mais rápido, não. Eles são a linha de defesa ativa e primária do corpo, projetada especificamente para proteger o LCA. A palavra técnica é agonista, que basicamente significa que eles trabalham em parceria com o LCA, lado a lado. Eles criam o que os pesquisadores chamam de forças de cisalhamento posterior, que é só um jeito chique de dizer que eles seguram ativamente a tíbia no lugar, impedindo que ela deslize para frente e arrebente o ligamento. Pensa neles como os guarda-costas pessoais do LCA. Beleza, já conhecemos o protetor e o trabalho dele. A grande questão agora é como é que a gente transforma esses guarda-costas numa tropa de elite. Chegou a hora de falar do plano de ação. E esse é o ponto que vira o jogo. Força por si só não é a resposta. Uma lesão de LCA não acontece em câmera lenta, tipo num levantamento de peso na academia. Ela acontece numa fração de segundo. A força precisa ser funcional. Ela tem que estar disponível na hora certa, na velocidade certa e principalmente no tipo de contração muscular certa. Um treinamento de elite para prevenção, segundo as fontes, se apoia em 3 pilares. Primeiro, força excêntrica, que é a capacidade do músculo de absorver força e frear um movimento, tipo quando você desce um degrau bem devagar. Isso ataca diretamente a relação IQ. Segundo, potência explosiva, com treinos pliométricos. Saltos, saltos e mais saltos para ensinar o corpo a aterrissar como uma mola e não como um tijolo. E terceiro, agilidade, para preparar o corpo para as demandas caóticas do esporte. E isso vai muito além da teoria, viu? Essa citação da fonte crava a importância da pliometria. Por quê? Porque ela reprograma os reflexos do atleta. Ela transforma a aterrissagem, aquele momento de risco altíssimo, num movimento automático, seguro e eficiente. É treinar especificamente para o momento do perigo. Mas a força e a velocidade dos músculos são só metade da história. Existe um maestro invisível regendo toda essa orquestra de proteção, e ele não está na sua perna, não. Pensa bem, se fosse só uma questão de força, a solução seria fácil, né? Era só passar mais tempo na sala de musculação. Mas todo mundo conhece atletas incrivelmente fortes que sofreram essa lesão. Fica claro que está faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E aqui está a grande virada de chave. A força é inútil se não for ativada no milissegundo certo. O verdadeiro segredo é o controle neuromuscular, a comunicação ultra rápida e eficiente entre o cérebro e os músculos. É a habilidade do sistema nervoso de antecipar, reagir e coordenar as contrações para estabilizar a articulação em tempo real.
E o principal inimigo que esse controle combate é o tal do valgo dinâmico. Com certeza todo mundo já viu essa cena. Um atleta aterrissa e o joelho desaba para dentro. Essa posição de colapso bota uma tensão brutal e direta no LCA. A pesquisa mostra que evitar o valgo dinâmico tem muito mais a ver com a velocidade de resposta do sistema nervoso do que com a força máxima de um músculo isolado. Então, o objetivo final do treinamento moderno de prevenção não é só construir isquiotibiais maiores, é treinar o cérebro, é criar padrões de movimentos seguros que se tornam reflexos, automáticos. É garantir que o joelho esteja protegido sem que o atleta precise pensar nisso no calor do momento. Certo, vamos agora juntar todas as peças e montar o que seria um plano de proteção que é de fato completo, porque não é só uma lista de exercícios, é um sistema integrado. Aqui está o checklist para uma blindagem eficaz. A gente precisa da força excêntrica dos isquiotibiais para o equilíbrio de poder, da pliometria e da agilidade para a velocidade e para a mecânica segura. Não podemos esquecer dos glúteos, que são essenciais para controlar o quadril e impedir o valgo dinâmico. Adiciona aí um trabalho de flexibilidade para um movimento eficiente. E no topo, comandando tudo, o treinamento do sistema nervoso central. Cada peça conectada, trabalhando em conjunto. E isso nos deixa com esta reflexão final. O treinamento só é eficaz de verdade quando ele sai do ambiente controlado da academia. Ele precisa simular a velocidade, a fadiga, o inesperado e a pressão do jogo real. A verdadeira proteção, a verdadeira blindagem, é construída quando a gente prepara os músculos e principalmente o cérebro não para o treino, mas para o caos do jogo.